Apareceu aí, né? Então, boa tarde a todos, todas. Hoje, então, mais uma quarta-feira aí do nosso IST, contamos com a presença do professor Luiz Eduardo Tomassin, e vamos, então, ouvir um pouco sobre o projeto de pesquisa dele. Como sempre, a gente tem feito esse momento síncrono, né? Mas sempre registrado e depois disponibilizado, então, para que as pessoas, no seu tempo, né, tenham acesso a essa gravação, numa perspectiva mesmo de divulgação científica, né, dos projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, em andamento aqui no setor litoral. Então, no caso do professor que está aqui conosco, né, muitos chamam só de professor Tomassin, vou apresentar ele rapidamente, então, um pouco da sua trajetória, para depois já passar a palavra. Então, o professor Tomassin, ele é licenciado em Educação Física, com doutorado em Ciências do Movimento Humano, lá pela Federal do Rio Grande do Sul, onde, no momento, também está em estágio de pós-doutorado na Sociologia. Desde que ele chegou no setor, tem atuado além, né, da área, na sua área específica, que é a Educação Física, também no curso de Serviço Social, em função dessa interface aí com a Sociologia, né? Integra a rede de centros de pesquisa sobre esporte e lazer, e atua em pesquisas relacionadas à educação física, esporte e infância, desigualdades, socialização e políticas públicas. Então, o professor Tomassin foi também aí durante 4 anos, né, compôs a direção do setor, e nesse período, né, até falávamos anteriormente, nesse período, lógico que essa trajetória de pesquisa, ela acaba ficando um pouco de lado, né, por conta da dedicação e da demanda, mas muito me alegra aí, assim, né, poder te receber aqui e ouvir um pouco, então, né, dessa atividade agora que se retoma com mais força, né, na pesquisa, e muito bom também, então, poder registrar esse momento de forma que as pessoas, na sequência, também possam acessar. Então, passo a palavra para ti, e tu faz uma exposição, e depois a gente também abre se as meninas quiserem perguntar alguma coisa, enfim. Muito obrigada. Tá bom, então, Adriana. Puxa, é um prazer aí poder participar, né, e te encontrar, te reencontrar, mesmo que por este meio, né, e também estudantes do setor, enfim, que a gente teve a oportunidade de contato, é uma alegria. Acima de tudo, eu acho que essa dinâmica dessa atividade, né, essa programação dessa IST, né, de interação cultural humanística, voltada a temas contemporâneos através dos projetos de pesquisa, parece que tem um potencial enorme, assim, né, porque ele permite interlocuções e que se conheça um pouco daquilo que se tenta fazer, enfim, e isso vai permitindo aí com certeza, um avanço, assim, nosso, né, como universidade, como setor da UFPR, enfim. Então, eu realmente acho que essa é uma programação muito importante. E também estou muito satisfeito de poder falar um pouco desse trabalho de pesquisa. De fato, como você falou, ele é um trabalho que eu, vamos dizer assim, estou vinculado a ele enquanto tema e linha de pesquisa, inclusive há bastante tempo, mas ele teve um período, de certa forma, estagnado, né, em função, não foi nem tanto das minhas atribuições na direção, foi porque esse projeto que eu vou apresentar hoje, já um pouco contextualizando, enfim, né, o que é esse projeto, como que ele se desenvolveu, ele segue uma linha de pesquisa, de temas, enfim, que vem desde o meu doutorado, que eu concluí lá em 2010, então, né, eu vou apresentar um pouco alguns elementos, pesquisa com criança, como olhar, enfim,
mas ele foi viabilizado como um projeto em parceria, em rede com outras universidades, através de um edital que foi de 2015, esse edital. Quando, ainda na estrutura federal, nós tínhamos o Ministério do Esporte, que já não temos mais, né, desde essa gestão do governo federal, e dentro do governo de esportes, do Ministério dos Esportes, uma das perspectivas de subsídio, de apoio, né, que o Ministério promovia também para subsidiar suas próprias políticas, né, nessa área, era o fomento a pesquisas que estivessem voltadas mais ao esporte educacional, ao esporte de lazer, né? A gente sabe que sempre nos governos tem muito apoio, né, em torno da ideia de pesquisas e suporte para projetos vinculados à formação de atletas, né, na perspectiva dos Jogos Olímpicos e tal. Isso é sempre todo governo faz um aceno, né, para priorizar essa área, e de fato são muitos recursos priorizados nessa linha, mas existe todo um campo de pesquisa vinculado aos usos sociais, aos sentidos e às políticas na área do esporte e do lazer, as políticas voltadas para o esporte e lazer como direito social, né? E não tanto para a formação de atletas, para o alto rendimento, esse tipo de situação. Então, esse edital que nós concorremos lá em 2015 foi aprovado, mas por uma série de razões, vamos dizer assim, administrativas, que você conhece bem, que envolvem os fluxos de recursos para bolsistas do governo federal para a universidade, ele, de fato, só pôde ser iniciado em 2019. Então, a gente teve um tempo aí grande, e o mais curioso disso tudo é que nós estamos implementando ainda um projeto subsidiado por uma política pública que, de fato, não existe mais. Né? Não é apenas o Ministério que não existe mais, o Ministério do Esporte, porque isso até é uma questão menos importante, mas o fomento a pesquisas, né, que subsidiem as ações de políticas públicas voltadas aos municípios, voltadas ao maior acesso da população, né, ao esporte e lazer como direito, como bens culturais, toda essa perspectiva de fazer pesquisa, vamos dizer assim, subsidiando governos para políticas de democratização do esporte e do lazer, ela não está vigente mais há algum tempo. Então, a gente está num delay, vamos dizer assim, porque estamos concluindo uma pesquisa que, infelizmente, não sabemos não parece haver predisposições de torná-la importante para as políticas vigentes no momento, mas isso não torna menos importante a experiência de pesquisa que a gente está tendo, né, que a gente teve nesse período. Então, para poder facilitar um pouquinho aqui a dinâmica, eu, enfim, agradeço essa oportunidade, já apresentei um pouquinho aqui como que surgiu essa pesquisa que eu vou apresentar, mas vou utilizar um roteiro, uma apresentaçãozinha para poder propor uma forma de apresentar a pesquisa que não seja apenas protocolar, né? Eu queria poder fazer aqui uma problematização mesmo, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas acompanhassem aí as premissas da pesquisa, né? Não estou tão preocupado com os resultados, porque eles estão em análise, eu vou mostrar alguns dados, mas é a premissa dessa pesquisa que eu acho que ela tem sido mais interessante aí da gente discutir. Então, enquanto eu vou viabilizando aqui a compartilhamento da minha tela, eu vou... você só me dá um feedback depois se vai aparecer aí quando eu apresentar o primeiro slide. Já apareceu. Certo. Então, essa primeira esclarecimento... Vê se tu consegue fazer tela cheia. Aqui, para mim, ele já está de tela cheia. Pode ser que leve um minutinho aí para você. Vamos ver. Está na página... Está no mapa aqui para mim. Então não apareceu ainda aí. Vamos ver. Senão eu saio e tento de novo. Aqui eu estou na página inicial, que diz pesquisa da Rede SEDES. Não está aparecendo aí? Não. Então vamos lá. Territórios onde a pesquisa foi desenvolvida. Tá. Então deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui na apresentação para poder ver se entra com mais segurança aqui.
Vou tentar de novo o compartilhamento, senão eu vou usando só a minha apresentação como um roteiro para mim mesmo e depois eu deixo ela à disposição também. Mas vamos tentar mais uma vez, pelo menos. Não sei se apareceu de novo para você já. Apareceu agora a primeira página. E já está em tela cheia? Não. Bom, eu vou deixar essa primeira página. Eu já botei em tela cheia, vou comentar um pouquinho ela, mas caso ela não funcione, né, a transmissão aqui, eu saio e vou apresentando para vocês. O mais importante, então, era explicar que essa pesquisa ela está vinculada a uma rede que é chamada Rede SEDES, porque ela seria, a Rede SEDES seria essa rede de centros de desenvolvimento de pesquisa, né, na área do esporte e do lazer, que foi criada já lá em 2005, ela foi oficializada, mas ela é até anterior ali às primeiras iniciativas, em 2003, dentro de uma estrutura do Ministério do Esporte, como uma política pública de fomento a pesquisas nessa área, né, que tivessem como eixo a promoção, estudos e pesquisas que visassem a promoção da democratização do esporte e do lazer, avaliação de políticas nessa área. Então, é esse o recorte, enfim, que justifica aí a criação dessa rede. Ela tem em todos os estados, né, brasileiros, e essa pesquisa em particular, ela foi apresentada por mim, por nós aqui da UFPR Litoral em 2015, e teve a adesão, né, a contribuição da participação da UEM, né, da Universidade Estadual de Maringá, e da UniOeste, né, lá a equipe de Marechal Cândido Rondon. E aí nós implementamos essa pesquisa também em municípios lá em Maringá e em municípios no entorno da UniOeste. Então, vamos ver se passa aqui. Passou a tela para vocês? Não. Para mim, não. Ainda não. Tá. Se ela não passou, eu vou sair aqui, então, para pelo menos eu poder... Vamos ver se ela não está passando. Não. Tenta clicar do lado, assim, em cima do slide, às vezes dá. Vamos lá. Eu tirei o compartilhamento, Adriana, e aí eu vou, então, fazendo apenas um uso aqui. Quando eu quiser mostrar uma imagem, eu entro de novo no compartilhamento daí, porque daí acho que tem algumas questões que eu posso apresentar para vocês como imagens mesmo, sem problema, tá bom? Okay. Então, o que eu queria chamar a atenção de início aqui, vou tentar fazer isso de forma mais sintética, né? É uma pesquisa que está dentro de um campo de estudos, embora o tema que ela lida é o tema das políticas de esporte e lazer, mas ela está mais ancorada aos seus princípios dentro de uma linha de um campo de estudos com crianças, dentro, vamos dizer assim, das ciências humanas, especialmente da sociologia e da antropologia. Depois eu comento um pouquinho alguma questão específica sobre essa pesquisa com crianças nessa abordagem, e também numa interface com as políticas, nos estudos sobre políticas para a infância, né? Esse é o recorte. Então, esporte e lazer como muito mais o mote do que o recorte do que a gente está olhando empiricamente, mas está ancorado dentro dessa discussão. Quais são as políticas para a infância, né? Como que aparece o esporte e lazer nessas políticas para a infância e como fazer uma pesquisa fazendo uma pesquisa não sobre as crianças apenas, mas com as crianças, certo? Um outro aspecto preliminar que eu queria chamar a atenção é que nós tratamos da oferta de políticas, a gente poderia chamar, a gente colocou programações esportivas por uma razão que depois eu posso explicar se for o caso, né? Porque nem toda a atividade esportiva que a criança tem acesso é fruto exatamente de uma política pública, ou mesmo de uma política, né, seja ela qual for, mas ela é fruto de programações de diferentes atores, enfim, que atuam, né, nesse campo das políticas para as crianças.
Bom, o que é importante pensar sobre esse tema, sobre esse aspecto da oferta dessas políticas ou dessas programações? Nós estamos dizendo, em termos mais conceituais, que essa abordagem dessa pesquisa é relacional, né? Ou seja, nós estudamos como essas ações, essas programações, essas políticas aparecem no cotidiano dos sujeitos. Existem outras perspectivas, né, clássicas de estudar as políticas, que as tomam como recorte, né? Então, eu vou estudar a política específica lá para a educação. E aí eu tenho, geralmente, nessa abordagem, o estudo da legislação, né, dos documentos, o estudo das instituições que atuam na promoção dessa política, o estudo dos agentes que implementam essa política. Então, essa é uma perspectiva mais conhecida da gente no estudo de políticas. Nesse caso aqui, ele não é exatamente essa perspectiva, embora a gente esteja estudando também a implementação de políticas, mas a gente está olhando a partir de uma perspectiva relacional, a gente está olhando como as políticas aparecem em relação a esse cotidiano das pessoas, a esse território em que as pessoas vivem. Bom, eu vou ficar por aqui nessa parte conceitual, mas depois ela vai aparecendo, né, permeada ali por alguns exemplos. E o outro aspecto preliminar, vamos dizer assim, é esse, que parte fundamental dos nossos dados são oferecidos pelas crianças, né? É claro que outros agentes sociais, outros atores, outros informantes são importantes, estão previstos na pesquisa, né? Mas, efetivamente, nós estamos partindo de uma concepção de que é muito relevante tomar as crianças e adolescentes como atores sociais capazes de oferecer informações sobre o seu cotidiano. O que acontece frequentemente é que essas informações nem sempre vêm de uma forma, vamos dizer assim, esmiuçada ou traduzida claramente para o pesquisador, né? Então, aí tem a discussão interpretativa mesmo de como lidar com dados que venham, sejam oferecidos pelas crianças, né? E aí tem toda uma linha de pesquisa, uma discussão metodológica, né, em diferentes campos sobre essa perspectiva. E aí eu queria comentar um pouquinho, ainda como uma premissa, mas uma problematização da pesquisa para localizar qual é a relação que a gente está vendo nessa pesquisa entre esporte, políticas públicas e proteção à infância, né, que é onde um pouco eu quero chegar, né, o tema da proteção à infância. Bom, primeiro, eu já comentei um pouquinho no início que a perspectiva da própria Rede SEDES, né, que é a própria base, vamos dizer assim, que está articulando, possibilitando essas pesquisas em redes, é a perspectiva de entender o esporte e o lazer como direitos sociais, né? Não apenas porque eles estão na Constituição né, federal como algo caracterizado como os direitos, né, como direito social, mas fundamentalmente porque eles são patrimônios, né, culturais que devem ser democratizados, né? Eles podem ser acessados tanto pela experiência educacional, né, das crianças, mas aí geralmente tem uma finalidade pedagógica envolvida com objetivos específicos, e é por isso que normalmente a gente aí está falando de outra área, que é a área da educação, a educação física dentro da educação, quer dizer, aí é uma outro recorte, né? Mas fundamentalmente o esporte e o lazer como fenômenos sociais mais amplos, eles devem ser objeto de políticas que permitam que as pessoas tenham acesso como um direito para a sua vida, independente da finalidade que aquilo tenha. Eventualmente vai ser útil para a sua saúde, eventualmente vai ser importante até para um aprendizado, para um desenvolvimento, sim, mas como direito social, a gente não está subordinando a oferta de políticas, né, apenas essas suas utilidades imediatas, né, na vida das pessoas. A gente está pensando que ele tem um sentido que é o sentido de que as pessoas possam usufruir do tempo de lazer, que possam ter acesso às possibilidades de práticas, e aí isso pode ser aplicado não apenas aos esportes, né, mas a toda a produção cultural, ao campo das artes, né, à música, a um conjunto de práticas que elas deveriam estar também acessíveis no campo das políticas de cultura, das políticas de, enfim, de esporte, né?
Bom, então essa é uma perspectiva, né? A gente desloca um pouco aquela discussão do esporte, a gente chama do esporte salvacionista, né? Ah, o esporte é importante nas políticas porque ele vai tirar as crianças da rua, porque ele vai fazer isso. Não é que haja uma insensibilidade com essas situações e demandas. Há muita pesquisa discutindo isso, problematizando, mas há uma compreensão de que o grande risco aí é subverter o princípio, quer dizer, eu transformo o acesso ao esporte e lazer numa condição para alcançar outras finalidades, e não pela sua democratização em si, né? Que bom que essa prática possa permitir para as pessoas, para as crianças, inclusive superar outras dificuldades, mas geralmente essas outras dificuldades, né, elas não vão ser resolvidas apenas com uma política de esporte. Enfim, a criança às vezes está sofrendo problemas de falta de condições básicas na sua residência, na sua família, de sobrevivência, e aí o pessoal começa a fazer discurso de que o esporte vai salvar as crianças, enfim. Então, esse campo que eu estou vinculado, né, na área da pesquisa, na área da educação física, não se associa a essa perspectiva salvacionista. A gente acha que isso é um reducionismo e tem um tanto de ingenuidade também nessa visão, né? Bom, por fim, ainda, né, antes de comentar um pouco dados e trazer algumas informações, para pensar essa relação, então, entre esporte, políticas e políticas públicas de proteção à infância, se eu disse que o esporte é pensado como direito, ele não é exatamente um band-aid, né, que a gente vai lá oferecer na periferia para resolver paliativamente ou para entreter as pessoas, não é nessa perspectiva. A gente, ao mesmo tempo, entende, aí é uma perspectiva muito da trajetória de pesquisa também que eu pude ter ao longo do tempo e o diálogo com outras pessoas nessa mesma área, que promover direitos também ajuda a promover a proteção das pessoas, né? Então, se por um lado eu estou dizendo, olha, a gente não está pensando que o esporte tem que ser oferecido para resolver os problemas sociais, que são muito mais complexos do que ter acesso meramente ali a uma programação esportiva. Mas, por outro lado, a gente entende que, olhando para o tema da infância, da violação de direitos, da desproteção à infância, nós entendemos que não apenas políticas especializadas, ou até as chamadas políticas focalistas, né, que tomam um recorte daquele público e querem incidir sobre ela, que não bastam apenas essas políticas, né, para superar as ações. A gente entende que sim, a promoção dos direitos de forma mais ampliada e universal, o direito à educação, o direito ao esporte, o direito à cultura, podem ajudar a lidar com essas situações das chamadas vulnerabilidades, das chamadas situações de risco, né? Não porque eles são a salvação, né? Não porque elas vão salvar uma criança isoladamente ali, porque ela teve contato com uma oficina esportiva, mas fundamentalmente porque um conjunto de ações de promoção do esporte, da cidadania, são capazes de fortalecer a vida social, né? E, portanto, vamos dizer assim, ajudar a prevenir ou, fundamentalmente, a promover a proteção das pessoas e das crianças em particular. Então, quando eu falo isso, eu estou justamente chamando a atenção para que não apenas de políticas focalizadas para a infância, né? Na área do serviço social, esse é um debate clássico, né? As políticas focalistas, as políticas, enfim, que tendem a ter excessivos recortes e perdem a perspectiva, né, de uma promoção mais ampla da cidadania e dos direitos. Então, é justamente aí que a gente entende que promover políticas, promover direitos, né, como o direito ao acesso à educação, ao esporte, por exemplo, também ajudar a promover a proteção à infância, né? Principalmente aí se nós entendermos o espaço social, quer dizer, a infância como algo que não é algo abstrato e universal, mas que ela é diversa e ela é vivida nos contextos culturais, nos contextos históricos, né, e nos contextos territoriais. E aí, para nós, o território, nessa pesquisa, é um conceito importante, certo? Então, ele é importante por 3 aspectos, e depois eu quero mostrar, falar um pouquinho de alguns dados. Mas, para concluir essa parte, eu queria chamar a atenção nos 3 aspectos do território que a gente tentou capturar na pesquisa. Primeiro,
o território aqui, como é clássico, né, nesse campo de estudos, né, em torno desse conceito, especialmente a partir dos colegas da geografia, mas é um conceito que atravessa muitas áreas. O território ele não se resume à delimitação geográfica, né? Ele o espaço em que as relações sociais acontecem, em que os atores estão ali, em que, portanto, tem a ver com a vida que acontece dentro do espaço, né? Nós procuramos olhar para os dados, identificando como nós conseguimos encontrar no ambiente em que a criança que nós estamos pesquisando vive, portanto, nosso tema são territórios urbanos, nós chamaríamos de periferia em muitos casos, mas por uma questão de ajuste a gente não usou assim exatamente essa nomenclatura, né? Há muita discussão a fazer o que é periferia e o que não é, né, na sociedade atual, mas nesses territórios urbanos, geralmente caracterizados por uma condição de renda, por uma condição de precariedades, do ponto de vista, inclusive, do espaço, da infraestrutura, etc., do acesso a serviços, nós procuramos olhar, através dos dados das crianças, quais são os laços comunitários que existem ali, quais são as instituições da sociedade civil que, de alguma forma, participam desse cotidiano da criança através das suas ações, né? Portanto, quais são os atores que estão ali, que não são exatamente os atores estatais. Nós procuramos tentar identificar, através de algumas informações, que relações de sociabilidade, que relações de vizinhança, que laços vinculam as pessoas que moram naquele espaço, que vivem naquele espaço, né? E nós procuramos, claro, também mapear as instituições do Estado, a atuação do Estado, que seria, desculpa, que seria efetivamente mapear as políticas, portanto, que tem no território, né? Que chegam no território. Então, são nesses 3 aspectos ali que nós olhamos para o território. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui, vamos ver se eu colocando na tela exata aqui, se chega para vocês pelo menos uma imagem, para facilitar um pouquinho. Se eu estiver destoando muito aí, ou atrapalhado no tempo, você já vai me avisando, Adriana, fica bem à vontade. Não, tá, Vamos super aqui. legal. Enquanto tu abre aí, eu me lembrei da Dirce Koga. Não sei se tu conheces, é uma professora do serviço social que é uma referência também nos estudos de... Só desculpa, repete o nome dela que eu não... Dirce Koga. Tá. Acho que eu, de nome, pelo menos... Ela... Uma das publicações, ela fala que o território é o chão das políticas públicas. Eu acho que essa expressão dela é muito boa, assim, porque é isso, é o chão onde as coisas acontecem, né? Não necessariamente a partir de delimitações daqui para lá não, daqui para cá sim, né? Mas efetivamente onde as coisas acontecem. Exatamente. Eu acho que essa expressão dela é bem legal. Exatamente. Frequentemente, esse chão, vamos dizer assim, ele ganha desenhos ou contornos, né? Que não coincidem com os contornos administrativos, por exemplo, né? Ou mesmo especialmente na pesquisa, né? Não coincide com as representações prévias que nós temos sobre o lugar, né? Então, a gente chega lá, eu estou chegando, sei lá, vou falar, a gente fez a pesquisa na Ilha dos Valadares, quer dizer, eu tenho a Ilha dos Valadares como uma representação a partir de um lugar que eu estou olhando e eu tomo ela numa certa unidade, vamos dizer assim, territorial, né? Não quer dizer que isso efetivamente se desenhe dessa forma, né? em muitos sentidos, né? Mas eu acho que é um bom gancho aqui, eu quero mostrar, antes de avançar para esses dados que eu queria trazer, que tem mais a ver com a situação da desproteção da infância, né? Enfim, eu queria chamar a atenção para esse aspecto que eu tentei enfatizar, quer dizer, que tem a ver com isso, assim, de qual é o chão, né? Vamos reconhecer esse chão, né? Que a coisa acontece, em que a vida acontece e as políticas também.
nesse sentido que eu digo que a abordagem da pesquisa ela é mais relacional, quer dizer, eu não posso pressupor, por exemplo, a gente discutiu muito isso com os colegas, né, das outras universidades, porque a primeira tendência da gente, e a gente não tem problema fazer isso, né, mas eu quero saber o que acontece num território. Eu vou na Secretaria de Esporte, de Educação, e pergunto o que eles fazem lá, o que eles têm lá. E aí eu tomo aquilo como um dado. Bom, é claro que esse é um dado que é relevante, mas cada vez que a pesquisa se limita a tomar esse dado como a verdade, naturalizar esse dado e não pensar que ele pode estar sendo percebido e vivido de uma forma distinta dessa perspectiva mais normativa da política, do agente, né? Eu acabo, provavelmente, vamos dizer assim, incorrendo numa fragilidade na análise dos meus dados na sequência, né? Porque eu vou... aí, claro, sem contar que as pessoas, muitas vezes nessa área, é comum que as pesquisas adotem uma perspectiva normativa, né? Ou seja, eu vou lá, como a gente, em geral, tem muita convicção sobre o que deveria estar acontecendo, né, nos lugares, eu vou lá e constato se aquilo que deveria acontecer está acontecendo ou não, e de alguma forma apresento esses dados. Essa perspectiva, ela também é muito importante, mas assim, a gente sempre corre o risco de deixar de capturar e de analisar e de valorizar a perspectiva dos sujeitos que estão lá, né? Então, não é apenas eu ir ao lugar para que eu constate o que deveria estar acontecendo e não está acontecendo, ou se acontece bem acontecido, vamos dizer assim, né? Uhum. Por quê? Por uma razão que tem a ver com essa perspectiva teórico-metodológica da pesquisa. Se eu, como pesquisador, enquadro os meus sujeitos de pesquisa, ou chamemos de informantes, chamemos de atores, chamemos como entender, né, os participantes da minha pesquisa, com a mesma nomenclatura que a política enquadra, por mais que a política possa ter sido bem concebida, né, eu já estou assumindo um recorte. E esse recorte, né, ele, por exemplo, pegar no meu caso, quer dizer, desde a pesquisa de doutorado em Porto Alegre, na periferia, se eu assumo o recorte criança vulnerável, né, porque eu estava estudando programações sociais e projetos sociais, enfim, todas as instituições dizem que trabalham com crianças vulneráveis. Se eu naturalizo essa ideia de que todo mundo que está dentro daquela instituição é a tal criança vulnerável, eu estou comprando de barato uma categoria que o campo da política está utilizando, o campo da intervenção está utilizando, mas que muitas vezes para a pesquisa ela não é tão frutífera, porque ela já amarrou o sujeito num recorte, né? Quando a gente olha quando a gente se permite deslocar essa perspectiva de olhar para ver como que esse próprio conceito de vulnerabilidade está sendo aplicado, porque às vezes duas instituições ou dois agentes da mesma instituição estão aplicando critérios completamente distintos, né? E mais do que isso, né? Muitas vezes a criança ou a sua família também está jogando com esse conceito, jogando aqui num sentido que não é jocoso, pejorativo, né? Também está interpretando esse discurso que ela está sendo colocada, esse enquadramento, e também está negociando, mediando esse discurso, né? Então, parece uma certa elaboração aqui demasiada, mas assim, eu tenho uma certa convicção, né, de que pesquisar criança, por exemplo, envolve bastante a gente ficar atento a esses enquadramentos prévios, né? A criança vulnerável, a criança vítima, mesmo que eu queira problematizar toda a desigualdade, né, eu tenho que cuidar, na perspectiva da pesquisa, para não comprar previamente categorias que muitas vezes elas podem, especialmente, anular os próprios sujeitos que eu estou pesquisando, né, porque eles ficam tão enquadrados, né, dentro daquele recorte. Bom, quero voltar aqui a falar, então, dessa problemática da infância, mas muito para, vamos dizer assim, provocar aqui uma certa percepção, né? Deixa eu colocar aqui só alguns dados aqui que tem a ver com a... Vou tentar apresentar, vamos ver se vai aparecer para vocês aqui.
Apareceu aqui, denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Isso. Então, esse dado, a fonte são dados oficiais, né, gerados lá pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, afinal, né, mas o principal, nesse caso aqui, é identificar que existe, né, e isso me chamou muita atenção no Paraná, aqui no litoral. De alguma forma, existe para quem chega, né, e vem morar numa cidade menor, vem numa capital morar numa cidade menor, tem uma certa, ou pelo menos no meu caso, um certo romantismo em relação ao modo de vida, né, e os conflitos. A gente, claro que vê os problemas numa escala muito menor do que aqueles que um centro urbano, uma metrópole tem. Mas, de fato, nós, por dados aí que eu não vou agora me deter em explicar, enfim, a gente vinha percebendo a quantidade de situações de violência, por exemplo, em cidades aqui do litoral. Né? Não é nenhuma novidade, violências contra a criança. Mas, acima de tudo, a reflexão era em que medida essas situações de violência nos chocam, talvez justamente porque elas nos passem uma ideia de uma parte da cidade e da vida das pessoas, né, que está muito escondida, né? E que esses casos que chegam, que são os casos conhecidos, que são os casos que chegam, portanto, né, não são a totalidade dos casos, né? Então, o tema do território, essa tentativa de olhar o território, como eu disse, não é apenas olhar para a delimitação geográfica, é olhar, inclusive, para quanto tempo as pessoas moram nesse lugar, para quais as relações que um vizinho tem com o outro, né? E entender como que situações tão ainda chocantes do ponto de vista da nossa sensibilidade em relação, por exemplo, à violência contra as crianças, né, ainda estão tão presentes. E o mais importante, portanto, aqui nesse dado, é aquilo que a gente já conhece, né? Os dados de violência mostram que as crianças menores ainda são significativamente, né, agredidas. Aqui fala em crianças de 0 a 9 anos, e depois uma outra faixa etária de 10 a 19 anos, pegando já adolescentes e jovens. Os outros dados vão mostrar que as meninas são o maior alvo, né? E, acima de tudo, que essas violências acontecem muito próximas da criança, a maior parte, né, no contexto da casa, da residência, ou do local ali de moradia. Não é aquele anonimato em torno disso, enfim, né, que é a prevalência maior, né? Claro que esses são os casos documentados, enfim, eu queria, assim, compartilhar um pouquinho. Vamos ver se passa a próxima tela aqui. Chegou a passar para vocês? Não. Tá, então vamos lá. Vamos de novo aqui. Esse eu vou utilizar aqui de novo a minha projeção aqui. Agora apareceu? Acho que vai aparecer, mas não apareceu ainda. Apareceu, violência sexual no Brasil. Bom, esses dados aqui, podem ser que estejam pequenos aí para vocês, para mim também tá, eles mostram particularmente que aqueles dados nacionais têm uma relevância muito grande aqui no Paraná. Até eu acho que eu mostrei, esse aqui são os dados, deixa eu só apresentar ele aqui maior. Opa! Vocês estão com a tela ainda aí? Deixa eu voltar aqui. Tá com a tela, mas não tá cheia, não. Tá. Vamos tentar aqui. Eles mostram que são dados que mostram o histórico, e esses dados, eles são dados fornecidos pela Secretaria de Segurança dos Estados, certo? São os casos denunciados, esse aqui. E aqui, deixa eu confirmar aqui, esses são dados que mostram os estados. Era isso que estava pequenininho ali, eu não estava conseguindo ver. E aí nós vamos ver que, depois de São Paulo, sempre vem o Paraná, nessa sequência aqui. O Paraná é o segundo estado em número de casos, tanto em 2017, 2018 e 2019.
Claro que os dados de 2020, vocês viram na tela anterior, são dados que mostram um número menor de denúncias, justamente porque, como a gente já pôde discutir em outros momentos, né, vocês estão vendo a mudança de tela, não, né? Não. Tá. Deixa eu só sair aqui, porque... para eu voltar aqui para a apresentação de vocês aqui. Bom, o que eu queria era mostrar um pouco, era trazer à tona essa realidade. Agora está mudando. Mudando? Mudou. E o que está aparecendo? É violência sexual contra crianças e adolescentes no Paraná. Olha que coisa boa que passou a funcionar. Vamos lá, então. Aqui é um pouco aquele dado que eu falava, né? A faixa etária dos casos envolvidos, né, de violência sexual são principalmente, né, as crianças ou adolescentes até 17 anos, aqui são dados mais gerais, específicos do Paraná, e, portanto, dentro do conjunto de denúncias de casos de estupro de vulnerável, prevalece, né, as crianças e adolescentes aqui nesses dados. Bom, aí o raciocínio, portanto, que eu estou querendo propor aqui para a gente é justamente que esses dados, eles falam de um problema que ele é um problema, talvez, um dos mais chocantes que envolvem a relação com a violação de direitos na infância, né? A gente pode ter polêmica na sociedade brasileira se criança devia trabalhar com que idade, a gente pode ter... Agora, ninguém se posiciona, né? Nem aqueles mais conservadores em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que deva se abolir, né, vamos dizer assim, a tipificação de crime, enfim, que envolvem as crianças. Mas ele acontece, apesar de toda de um certo consenso quanto à sua repercussão, ele acontece no espaço doméstico, né? Ele acontece no espaço do território, ele acontece, às vezes, na ida para a escola, às vezes ele acontece no espaço que está muito próximo, inclusive, dos cuidadores. E dizendo isso, né, eu estou querendo justamente chamar a atenção para uma hipótese que a gente tentou trabalhar na pesquisa, mas que ainda não foi possível apurar. Depois eu vou explicar, porque a parte da pesquisa foi prejudicada, a parte mais qualitativa, pela própria pandemia. Mas ela envolve justamente a hipótese de que, lembra quando eu falava o que é o território, né, nessa perspectiva aqui que a gente está tentando estudar, ele é um espaço em que a gente quer encontrar quais são as relações de sociabilidade, de